boa tarde, ou melhor, bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à nossa leitura do subsídio dos ministros extraordinário, capítulo 2. O ministro extraordinário. Quem é o ministro extraordinário? O ministro extraordinário é um leigo ou uma leiga, a quem é conferido ou confiado um ministério, de forma temporária, relacionado em prol da comunidade. É um ministro de Jesus vivo, sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. É chamado a provocar encontros entre Jesus e as pessoas. O ministro extraordinário é uma pessoa amada por Deus, escolhida dentre muitas pessoas para servir a igreja. É alguém chamado por Deus para ajudá-lo na construção do reino. Por isso, ser ministro é bem mais que distribuir comunhão ou presidir alguma celebração. É uma vocação, um chamado que gera muita alegria no coração. Ministro exerce um serviço em nome da e para a igreja, em prol das pessoas, na comunidade e na sociedade em geral. Extraordinário, porque os ministros ordinários, isto é, habituais membros da ordem da comunhão, são unicamente os que receberam o sacramento da ordem, isto é, os diáconos, os padres e os bispos. Na verdade, é a esses que compete por direito e dever distribuir a comunhão e presidir a comunidade dos fiéis, nos diferentes momentos celebrativos e diversas situações da vida. Por esse motivo, o nome da função é ministro extraordinário da comunhão, e não da Eucaristia, visto que apenas os que exercem o sacerdócio ministerial, bispos e presbíteros, são ministros da Eucaristia, assumindo a sua vocação batismal e o sacerdócio comum dos fiéis. A função dos ministros extraordinários deve ser exercida não como meros colaboradores dos ordenados, mas também neste sentido. Ministério específico em nossa diocese. Ministros extraordinários da comunhão deve ser alguém que se coloca a serviço da comunhão eucarística e também da comunhão e do amor entre as pessoas. Estão a serviço da distribuição da comunhão eucarística, quando necessário na missa ou na celebração do culto e da palavra. Também devem estar disponíveis para levar a comunhão eucarística aos enfermos em seus lares. Ainda podem, na adoração ao Santíssimo Sacramento, abrir e fechar o sacrário para adorações, mas não podem nunca dar a bênção eucarística. Ministro extraordinário do culto e da palavra. Na ausência do presbítero ou mesmo do diácono, podem presidir a assembleia litúrgica na celebração do culto e da palavra, animando as comunidades a rezarem com a palavra de Deus e fazerem deste alimento um verdadeiro dom de Deus para suas vidas, percebendo que, do mesmo modo como falou no passado, continua a falar conosco. Ministro extraordinários das exéquias. Está a serviço da esperança e da fé cristã quando preside as celebrações das exéquias dos cristãos que partiram dessa vida, sendo uma presença eclesial nesse momento difícil na vida das famílias. Ministro extraordinário da bênção. Quem confere a bênção é Deus, a quem nós bendizemos e invocamos a graça da presença, que abençoa a aqueles que a Ele recorrem confiantes. Deve animar as pessoas da comunidade a perceberem que Deus está ao seu lado nas alegrias e dificuldades.
Por que foi conferido o ministério dos ministros extraordinários? A Igreja de Cristo, desde o dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, sempre se reuniu fielmente para celebrar o mistério pascal, no dia que foi chamado domingo, em memória da ressurreição do Senhor. Na Assembleia Dominical, a Igreja lê aquilo que em todas as Escrituras se refere a Cristo e celebra a Eucaristia como memorial da morte e ressurreição do Senhor até que ele venha. Todavia, nem sempre se pode ter a celebração da Eucaristia em todas as comunidades, devido ao escasso número dos ordenados ao sacerdócio ministerial. Uma pesquisa realizada nas dioceses do Brasil, na década de 90, aponta que aproximadamente 70% das comunidades reúnem-se e celebram os mistérios da fé ao redor da palavra de Deus, sem missa. Em virtude disso, a Igreja, na sua providência e missão, julgou necessário estabelecer outras formas de celebrações dominicais, a fim de que, do melhor modo possível, pudesse se realizar a Assembleia Semanal dos Cristãos para conservar fielmente a tradição cristã do Dia do Senhor. Quis também possibilitar a distribuição da Eucaristia nessas celebrações através de ministros extraordinários da comunhão. Ainda para acompanhar as famílias e demais fiéis em cada situação da vida, dado que os ministros ordenados não conseguem atender a todas as situações, também surgiram os ministérios extraordinários das exéquias e da bênção. Quais são os critérios básicos para que alguém seja admitido ao ministério de ministro extraordinário? Ser batizado, confirmado e participar da comunhão eucarística. Engajamento na comunidade, em pastorais ou movimentos. Ter idade mínima de 23 anos. Exceções a esta determinação sejam apresentadas ao bispo pelo pároco. Participe dos encontros de formação estabelecidos. Receba a nomeação do bispo diocesano. Quais são as exigências para que alguém seja admitido ao ministério de ministro extraordinário? Ter amor pela Eucaristia e a Igreja. Obedeça às normas e ritos determinados pela Santa Fé e em vigor na diocese. Ame a sua comunidade, seja humilde e serviçal. Demonstre capacidade de liderança e boa comunicação que lhe possibilite exercer o ministério. Goze de boa reputação na comunidade. Tenha disponibilidade e entusiasmo pastoral entre os irmãos. Mantenha boa vivência conjugal se for casado e testemunho familiar. Evite os maus hábitos ou vícios. A critério do pároco, seja apresentado pela comunidade ao Conselho de Pastoral Paroquial e aprovado pelo pároco. Exerça atividades profissionais compatíveis com os compromissos batismais. Comprometa-se a participar das formações oferecidas pela paróquia, região pastoral e diocese. Cumpra a escala estabelecida. Os ministros extraordinários devem ser escolhidos pela sua busca de santidade de vida, própria para sua vocação específica e coerente com as exigências do Evangelho. Não se desconsidere que precisa ser aceito pela comunidade. Quais são as principais qualidades que os ministros extraordinários precisam possuir? O ministro extraordinário é uma pessoa da comunidade, que luta, sofre, trabalha por ela, mesmo com suas fragilidades. É, no entanto, uma pessoa observada pela comunidade em sua conduta diária. Por isso, precisa procurar dar bom exemplo para ser um ótimo ministro extraordinário. Precisa se destacar ao menos em 9 qualidades. Primeira, a Igreja espera do ministro extraordinário um testemunho de amor à Eucaristia.
por entrar em contato constantemente com Jesus Eucarístico, o ministro extraordinário precisa se tornar cada vez mais um amigo íntimo de Jesus. Estará em contato mais direto, mais pessoal e até de forma palpável e sensível com ele. Por isso, espera-se do ministro que seja uma pessoa apaixonada por Jesus para viver uma profunda comunhão com ele. Um ministro extraordinário que tem amor à Eucaristia, por onde passa deixa marcas profundas do amor de Deus no coração das pessoas. O carinho que tem pela Eucaristia o envolve no mistério do qual está sendo instrumento, e a comunidade toda, além de perceber isso, é beneficiada pelo seu jeito de ser. Pedindo a Deus um coração ardente de amor, o ministro extraordinário desenvolverá as suas atividades não como obrigações. Não será uma espécie de funcionário que lida friamente com as hóstias consagradas ou que se tornou ministro somente porque na comunidade ninguém queria esse ministério. Ao contrário, fará tudo o que estiver ao seu alcance, a fim de que na comunidade se conheça mais sobre a Eucaristia, promoverá adorações com criatividade e levará muitas pessoas a se encontrarem com Jesus. Mas, como crescer no amor a Jesus e a Eucaristia? Antes de mais nada, é preciso pedir a Deus este dom. Depois, esforçar-se por estudar mais profundamente os documentos da Igreja sobre o tema, em particular o Diretório de Liturgia da Diocese de Santo André, e livros sobre a celebração eucarística, fazer constantes visitas ao Santíssimo, participar de adorações e etc. 2. A Igreja espera que o ministro extraordinário seja um amigo de Deus. Uma criança escreveu: Jesus, você conhece o ministro, seu João, só pelo seu trabalho ou ele é seu amigo? Seria bastante estranho um ministro falar em nome de Deus para os outros, não tendo ele o costume de falar com Deus. Mas o que é ser uma pessoa de oração? Rezar não é propriamente só o ato de parar e dedicar algum tempo à meditação, enquanto se procura pensar em Deus. Rezar não é isso. O mesmo se pode dizer da reza do terço, das orações da manhã ou da noite. Uma pessoa pode fazer tudo isso durante o dia e não ter rezado sequer um minuto. Rezar, na verdade, é um relacionamento com Deus. É conduzir o espírito para além das nossas ocupações e estabelecer uma amizade íntima com Ele. O ministro extraordinário é chamado a ser um grande amigo de Deus, especialmente a aprofundar sobre as orações eucarísticas. A missa é a primeira forma de oração e fonte de todas as orações da Igreja. Ser amigo de Deus, um maravilhoso exemplo disso nos deixou João Paulo II, muitas vezes encontrado por seus auxiliares de joelhos na capela. Tantos são os padres, leigos e leigas que dão testemunho de uma vida em busca de santidade. Temos que tomar cuidado com o ativismo, a correria do dia a dia, o trabalho, os compromissos familiares e profissionais podem nos afastar de uma vida de oração. Isso pode acontecer quando o ministro da Eucaristia acha que precisa fazer tudo sozinho. É aí que pode cair num ativismo. O ativismo impede a oração, o silêncio, o estudo, a conversão. Nem sequer deixa tempo para o descanso e o lazer. O ativista vive num círculo vicioso. O aumento das atividades impede a vida interior. Quem avisa, amigo é, diz um ditado. Muitas lideranças se perderam, afastaram-se porque não cultivaram a espiritualidade, sufocaram a oração e desprezaram a espiritualidade. Na verdade, quem abandona a oração abraça a tentação. Um ministro que não faz suas orações diariamente não tem condições suficientes para ser ministro ou agente de pastoral, pois sem Deus nada se pode fazer. E aqui eu faço uma pequena pausa, para
lembrar um pouco que o nosso pároco, né, o padre José Oswaldo, ele fala, né? A igreja, ela está há tanto tempo encaminhada porque tem Jesus como seu centro, né? Então, a igreja, ela só está, né, nessa caminhada, nesse dia a dia, a igreja só está hoje presente no mundo porque Jesus é o centro. E ele sempre nos fala, se Jesus deixa de ser o centro, a coisa se acaba. Até foi uma leitura esses dias, né, dos Atos dos Apóstolos, quando o Gamaliel, né, um sumo sacerdote, ele fala, não vamos ficar brigando, porque se isso for algo de Deus, isso vai permanecer. Agora, se for algo humano, se acaba. E aí o padre José Oswaldo falava, né, quantas brigas, quantas discussões, né, deixariam de existir se seguíssemos esse princípio. Se for algo de Deus, vai permanecer. Se for algo humano, se acaba. Algo de Deus tem Deus como centro. Deus é o fim, Deus é o começo, Deus é o meio. Então, que o nosso ministério tenha Deus como centro, tenha Deus como início, como meio e como fim. Jesus. Que ele possa ser o norte do nosso ministério extraordinário. A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa criativa. Os dicionários apresentam a pessoa criativa com algumas características. É aquela que é curiosa, no bom sentido do termo. Pessoa que pergunta por quê e se confronta-se com desafios perguntando-se como eu posso superar isso. Ela tem sempre uma atitude positiva e vê em cada problema uma oportunidade de exercitar a criatividade e conceber algo novo e valioso. Traz em si uma inquietude construtiva, tem a percepção do que está errado no ambiente ao seu redor. Contudo, tem uma atitude positiva e não se deixa abater pelas coisas erradas. Ao contrário, transforma esse descontamento em motivação para fazer algo construtivo. Possui mente aberta. A criatividade requer mente receptiva e disposta a examinar novas ideias e fatos. Vai em busca de novas ideias. Não se apresse em julgar quando alguém sugere algo novo. A pessoa criativa não desiste tão logo. Ela tem consciência de que toda ideia nasce frágil e precisa de tempo para maturar e revelar seu valor e utilidade antes de ser submetida ao julgamento. Tem a capacidade de fazer síntese. Olha as árvores sem perder a visão de floresta. A capacidade de se concentrar nos detalhes sem perder de vista o todo. É uma habilidade fundamental das pessoas criativas. A igreja espera que o ministro extraordinário, a quarta habilidade, né? A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que acolhe as novidades e abre espaço para os outros se engajarem na comunidade. Ministro, não se contente em apenas realizar as suas obrigações. Abra-se ao novo. Deixe-se desafiar por aquilo que é desconhecido. Você precisa ser o primeiro a acolher as novidades que a igreja propõe. Certamente enfrentará dificuldades, pois muitas pessoas vivem do passado. No meu tempo era melhor. Talvez a sua comunidade seja uma daquelas que estão mais voltadas para restaurar o passado do que para avançar naquilo que é novo. Outras ainda estão cheias de esquemas antigos e ultrapassados. Muitos preferem continuar do jeito que está, e quando a diocese propõe alguma atividade, fazem resistência. Esquecem desse modo
que está engessando a igreja e rompendo a comunhão. Em muitos lugares fecharam-se as portas para a juventude. É preciso dar espaço aos jovens nas nossas comunidades, porque em muitas comunidades os adolescentes e os jovens são os últimos a serem pensados para um trabalho pastoral. O ministro extraordinário precisa contar com a força jovem. O jovem protagonista da igreja, e na igreja, não amanhã, mas hoje. A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que se destaca pelo serviço. Aqui a quinta habilidade, né? Existem muitas pessoas que não são dotadas de grandes talentos, mas que se colocam a serviço. São pessoas simples, humildes, que arregaçam as mangas, metem a mão na massa e fazem um bem enorme à igreja. É isto que a igreja quer de você, ministro extraordinário. A palavra ministro quer dizer alguém que está a serviço da comunidade, alguém que concretamente põe-se a serviço. É diferente do outro que é mandão, autoritário, que pede para os outros fazerem, mas ele na hora oportuna não aparece. Não se pode admitir um ministro extraordinário preguiçoso, que inventa desculpa para se justificar. O ministro extraordinário não pode ser, diante da comunidade, um cristão descomprometido, fora da realidade cristã de vida. Olhando para o ministro extraordinário, a comunidade espera ver nele um bom cristão, uma pessoa que tem um senso do sagrado e a coragem de se confrontar com os problemas da comunidade. Um ministro extraordinário assim é distante daquele que no domingo veste a roupa e, terminada a celebração, pendura para usá-la novamente nos próximos domingos, esquecendo das suas obrigações e deveres nos outros 6 dias. 6. A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que se destaca pelo diálogo. O ministro extraordinário é promotor do diálogo, primeiramente, dentro da comunidade entre as pastorais e movimentos. Ajuda a superar conflitos e divisões. É pessoa da união. Além disso, precisa estar aberto ao diálogo com as outras denominações religiosas presentes na comunidade. Esse diálogo não pode ser fundamentado sobre o indiferentismo religioso, mas, como escreve o apóstolo Pedro, estareis prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Não temer expor a doutrina cristã, com medo de que outras pessoas não irão gostar. 7. A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que se destaca pelo anúncio do evangelho. E agora, voltando a olhar para o apóstolo Paulo, sentir em nós o apelo que ardia dentro dele. Ai de mim, se eu não evangelizar. A evangelização não é tarefa só do diácono, do padre e do bispo. É missão de todos os batizados, membros do povo de Deus. Quem encontrou Jesus Cristo não poderá tê-lo somente para si. Tem que anunciá-lo aos outros. E esse anúncio não deve ser feito timidamente, como se a pessoa estivesse contando alguma coisa da qual tem vergonha. 8. A igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que se destaca pelo testemunho de comunhão. A meta do ministro é acolher e fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Eis o grande desafio que nos espera. Se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo, São João explica o que se entende por espiritualidade de comunhão. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Espiritualidade da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão como um que faz parte de mim, para saber partilhar as suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Espiritualidade da comunhão é ainda a capacidade de ver, antes de mais nada, o que há de positivo no outro, para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus. Por fim,
Espiritualidade da comunhão é saber criar espaços para o irmão, levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos insidiam e geram competições suspeitas, ciúmes. O que dizer dos ministros extraordinários que insistem em caminhar sozinhos sem estar em comunhão com a diocese? O bispo, o pároco, o coordenador? O que dizer dos ministros extraordinários que falam mal da igreja e dos agentes pastorais? O que dizer daqueles que não aceitam, não se empenham para promover as prioridades da diocese? O documento de Estabelecida, o documento de Aparecida, quando descreve a diocese como lugar privilegiado da comunhão a partir de uma postura orgânica, afirma: ciente de cada comunidade, afirma, porque um projeto só é eficiente se cada comunidade cristã, cada paróquia, cada comunidade de vida consagrada, cada associação ou movimento e cada pequena comunidade se inserem ativamente na pastoral orgânica da diocese. Cada uma é chamada a evangelizar de modo harmônico e integrado no projeto pastoral da diocese. Em nossa diocese de Santo André, isso se manifesta, sobretudo, num documento sinodal. Nono, a Igreja espera que o ministro extraordinário seja uma pessoa que se destaca pela missionariedade. Segundo o documento de Aparecida, cabe ao ministro extraordinário, juntamente com toda a Igreja, ser um protagonista de conversão pastoral da comunidade. Isso exige que vá além de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. Continua o documento: nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente, com todas as forças, nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favorecem a transmissão da fé. O que quer dizer compromisso missionário? A diocese, em todas as suas comunidades e estruturas, é chamada a ser uma comunidade missionária. Cada diocese necessita fortalecer sua consciência missionária, saindo ao encontro dos que ainda não creem em Cristo, no espaço de seu próprio território, e responder adequadamente aos grandes problemas da sociedade na qual está inserida. Aqui, pessoal, eu vou dar uma pausa, tá? Para não ficar muito longo também o vídeo, tá? Então a gente dá uma pausinha aqui agora e aí amanhã a gente coloca mais um pedaço, tá, do nosso subsídio. Fiquem com Deus e Deus nos abençoe.